Então existem as chamadas fontes imediatas das obrigações e as fontes mediatas das obrigações. O que seriam as fontes imediatas? Seriam aquelas que decorrem automaticamente da lei. Um exemplo, o dever de fidelidade que existe entre os cônjuges. Essa é uma forma, uma conduta derivada de uma norma e, portanto, seria um exemplo de obrigação. O dever de pagamento das prestações alimentícias, da pensão alimentícia, também é uma fonte imediata da obrigação. Por outro lado, existem também as chamadas fontes mediatas, são aquelas que decorrem de uma criação, de uma manifestação de vontade das partes. E, portanto, as mediatas seriam enquadradas como aquelas indiretas. Reforçando, então, as imediatas são aquelas que decorrem diretamente de alguma fonte. No caso, a fonte é a lei. As mediatas são aquelas que ocorrem indiretamente, são aquelas que aparecem a partir de uma manifestação de vontade, seja ela bilateral ou unilateral. Em razão disso, é importante a gente delimitar melhor as fontes mediatas. Como eu fiz a opção de adotar o entendimento do Pamplona, o Pamplona desdobra essas fontes mediatas nas seguintes possibilidades. Existem os atos jurídicos negociais, os atos jurídicos não negociais e os atos ilícitos. O que seriam os atos jurídicos negociais? O contrato, o testamento, as declarações unilaterais de vontade. E o que seriam os atos jurídicos não negociais? O ato jurídico estrito sensu, os fatos materiais, como a situação fática de vizinhança, é o exemplo trazido pelo autor. E também os atos ilícitos, aqueles que se incluem, podem ser aqui incluídos como o abuso de direito, o enriquecimento ilícito, só uma observação, essa foi a nomenclatura usada pelo autor, mas é mais técnico usar a expressão enriquecimento sem causa. A partir dessa ideia trazida por Pamplona, eu destaco para vocês uma classificação que possivelmente vocês estudaram e que é muito utilizada dentro da matéria Direito Civil 1, que é aquela classificação pautada no fato jurídico. Então vamos recordar aqui, já que o Pamplona traz a nomenclatura atos jurídicos negociais, atos jurídicos não negociais e os atos ilícitos, vamos ver de onde veio essa classificação adotada pelo autor. Classificação do fato jurídico. O fato jurídico ele pode ser entendido em sentido amplo e aí ele se divide em fato natural e em atos humanos. Os fatos naturais, eles são chamados de fatos jurídicos em sentido estrito. Estritamente considerados são aqueles que são provocados de forma a não depender da vontade, do contato do homem, são externos ao homem, então. Aqui a gente coloca, por exemplo, aqueles fatos que decorrem de origem da natureza. Uma pandemia é um fato natural. Uma forte chuva, uma grande tempestade que vem a ocasionar um certo desabamento de terras, impacta determinadas pessoas, um determinado grupo de pessoas. É um fato natural. Os fatos jurídicos também podem ser classificados em atos humanos. Nesse caso, os atos jurídicos eles podem ser chamados de lícitos e atos ilícitos. Os atos lícitos eles se dividem em atos meramente ilícitos e negócio jurídico. Veja que essa é uma classificação do fato jurídico. Dessa distinção é importante a gente entender melhor o que seriam os atos meramente ilícitos. E aqui eu coloquei embaixo, no rodapé do slide, que seria aquele ato jurídico em sentido estrito, ou seja, eu quero fazer uma distinção com vocês entre o ato meramente lícito e o negócio jurídico. O ato meramente lícito, ele advém puramente de um efeito atribuído pela lei. Não necessariamente ele não precisa da conduta humana, ele vai precisar. Só que os efeitos produzidos não podem ser efeitos produzidos pela manifestação da vontade do sujeito. Ele é produzido por aquilo que a lei determina. Então, por isso a nomenclatura adotada nessa classificação, atos meramente ilícitos. Já o negócio jurídico, este sim, ele depende de uma convergência de vontades.
E existe também o ato ilícito. O ato ilícito, ele gera repercussão, a efeito jurídico, e por isso ele é tratado como um ato humano e um fato jurídico, porque ele produz efeitos jurídicos. Agora, vista essa classificação, a gente já consegue voltar ao nosso tema, que é a fonte da obrigação. Vamos voltar comigo no slide anterior, e lá no slide anterior a gente consegue verificar melhor o que o Pamplona quis dizer a partir dessa revisão, né? Atos jurídicos negociais são aqueles que decorrem de uma convergência de vontades que vão produzir efeitos jurídicos. O contrato é a nossa maior fonte das obrigações. Mas do mesmo modo, o testamento, ele expõe uma vontade do testador que vai gerar efeito para os seus herdeiros. Então é também uma fonte da obrigação, é um ato jurídico na classificação de Pamplona negocial, porque produz a vontade de um indivíduo. Vejam então que os atos jurídicos negociais, eles vão produzir vontades ainda que unilateralmente. Testamento unilateral e também as declarações unilaterais de vontade. Anota um exemplo de declaração unilateral da vontade no seu caderno agora. É a promessa de recompensa. O que seria a promessa de recompensa? É quando alguém deseja se beneficiar de alguma forma a partir de uma certa conduta, só que essa conduta vai ser praticada por um terceiro. E em decorrência disso, esse terceiro vai ser premiado caso ele consiga cumprir determinada coisa. É o que acontece, por exemplo, quando alguém divulga num jornal que se alguma pessoa encontrar determinado objeto, ela vai receber uma dada premiação. Essa é uma promessa de recompensa, que é um exemplo de uma declaração unilateral de vontade. Pelo artigo 854, o legislador nos diz que aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Então, veja só que aquele que, por anúncios públicos, é um meio de se fazer a promessa de recompensa, se comprometer a recompensar ou gratificar, então um sujeito ele tem a manifestação de vontade de colocar em dado veículo de comunicação uma promessa futura de recompensar outrem. Exemplo de ato jurídico negocial, exemplo de declaração unilateral de vontade. O próximo ponto do Pamplona são os atos jurídicos não negociais. A gente inclui aqui os atos jurídicos em estrito sensu. São aqueles que não dependem da convergência de vontade. Então, eles são fatos que os seus efeitos estão traduzidos na norma. Um exemplo, uma imposição de um direito de vizinhança. Vejam que aqui me parece que a figura do ato ilícito esbarra não com uma manifestação de vontade, mas com uma determinação produzida efeitos em lei, mas que decorrem de uma conduta humana. E por isso existem autores que não concordam com Pamplona, que preferem retirar o ato ilícito da fonte da obrigação.